Grande honra poder estar aqui. Tem sido tempo assim muito intenso, muita virtude repartida, compartilhada, não é verdade? Cadê o pessoal que veio com a gente aí lá do Goiás? Levanta aí, pessoal, viu ontem, tem que ver hoje de novo. Olha que meninada bonita, graças a Deus. Uns já são casados, então zero abordagem. O Mateus zero abordagem, porque está em ritmo de casamento. Acho que tem só uns 2 ou 3 aí que a gente, se pudesse sair daqui assim com algum negócio fechado, viu Thelma? Levanta a mão aí quem está solteiro do povo lá. João Vida, olha lá, tem 3, exatamente, acertei, pá! Tem 3 ali que é só tirar pedido, gente, maravilhoso. Produto de exportação aí, maravilhoso, tá bom? Graças a Deus. Eu sei do que eu estou falando. Vem com certificado de garantia de fábrica. Muito bom. Eu não vim aqui para pregar. A gente veio aqui para abrir o coração, entregar a nossa vida, testemunhar a nossa vivência em Deus. Então eu tenho zero obrigação aqui de pregar uma mensagem, mas o compromisso, o empenho de abrir nossa vida, repartir com vocês a nossa vivência, entregar nosso testemunho, o nosso sim, para ver se ele encontra no coração de alguém um amém. Quando você profetiza um sim e ele encontra um amém, a verdade se estabelece. A verdade não se estabelece a partir de uma proclamação, por melhor que ela seja. A verdade só se estabelece a partir de uma relação. Então a vocação de Deus não é para a gente ser prosélito, não é para a gente ser apologeta, não é para a gente fazer apologia de uma ideia, de uma crença, mas é para a gente construir uma relação, para que a partir da relação a verdade se estabeleça. Então a verdade só se estabelece a partir do testemunho de 2 ou 3 testemunhas, amém? Então todo o esforço aqui não é trazer uma mensagem, não é propagandear os poderes de Deus, nem publicitá-los, mas todo o esforço aqui é de construir uma relação para que o sim de vocês encontre um amém e o nosso sim encontre um amém e a verdade se estabeleça para a glória de Deus. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente quer compartilhar com vocês 2 conteúdos aí que traduzem, que ajudam a reforçar o que a gente está compartilhando aqui. DNA e propósito, que é o nosso testemunho da nossa trilha ministerial, aquilo que a gente vivencia, pratica e crê na forma da comunidade, da congregação. Então, trabalhando os conceitos de natureza, identidade e propósito, bem? Então é um livro que a gente escreveu para dar testemunho. É um material que circula lá entre nós como conteúdo de vivência, de testemunho mesmo. E algo que marcou nossa vida, e graças a Deus, Deus levantou as condições. O Ministério Jesuscope abraçou isso e creu, tá vendo? A partir de um sim, houve um amém. E a gente tem o privilégio de receber no Brasil a reedição de algo que eu considero assim uma matéria para você colocar lá e revisitando e degustando aos poucos, tá bom? Coloque isso lá assim como uma referência de leitura atenciosa, diligente e reflexiva. Amém? Beleza. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Amém. E aí Paulo diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo. Então quem está dando testemunho? Uma relação. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui que é essencial como igreja, para a gente entender o espírito da coisa, né? O que Deus está movendo no espírito.
a quase totalidade do conteúdo do Velho Testamento são livros. São livros que registram, que testemunham, que guardam um conteúdo, certo? Mas o Velho Testamento, apesar de toda a massa de conteúdo que ele tem registrado, ele sozinho não foi capaz de produzir redenção. Porque a palavra de Deus diz que enquanto ele era lido, e aí vale para todo o conteúdo da velha aliança, Paulo diz aos Coríntios que havia um véu colocado sobre a vida das pessoas, de modo que elas não podiam discernir. Esse véu foi removido. Ele foi removido na revelação, na manifestação do Espírito. Porque a manifestação do Espírito nos coloca em comunhão com Deus e uns com os outros. Então agora eu posso conhecer o que Deus estava querendo revelar desde a velha aliança. E aí nós passamos muito tempo tentando entender, e a palavra de Deus não é para entender. Amém? Porque o amor excede o entendimento. Então não vá à palavra de Deus como quem quer entender, vá à palavra de Deus como quem quer conhecer. As relações não são para ser entendidas, são para serem conhecidas. Às vezes eu não estou entendendo a pessoa porque eu não estou me ocupando de conhecê-la. Aí, como eu não a conheço, aquilo que ela faz não faz sentido, eu não entendo. Se eu a conhecesse, eu até entenderia. Mas como eu estou querendo entender para depois conhecer, eu nunca vou alcançar o propósito. Agora, se eu conhecer, eu entendo. Se eu tentar entender, eu não conheço. Amém, amados? Então a palavra de Deus é revelação, para que haja o quê? Conhecimento e não devoção. Por isso que Deus diz: eu não quero o sacrifício de vocês tentando se fazer entendidos. Às vezes a gente relaciona com Deus, reza como se Ele ainda não tivesse entendido. Aí a gente fala assim: Deus, será que se eu virar do avesso, o Senhor entende que o problema lá em casa é grave? Foca, Deus, eu vou te pegar 2 horas da manhã, deixa eu dar foco. Porque quando chega lá para 10, o Senhor já está, o mundo está pegando fogo e não tem foco. Então eu vou chegar às 2 da manhã, marca aí, amanhã, às 2 horas da manhã, eu vou ser o primeiro no monte. Deixa eu dar foco. Eu tenho irmão, ele morreu. Pensa um cara intenso na sinceridade dele. O Pablo. O Pablo era intenso, um evangelista intenso. Um dia ele estava com a bronca grande demais. Pensa um cara com a bronca grande mesmo. Ele foi para o monte. A bronca dele era gigante. Aí ele foi para o monte orar. Ele está lá, ele pôs o coração dele, porque aquilo era uma questão de vida ou morte. Do lado dele tinha um irmãozinho orando também, no mesmo horário no monte. E ele ali agarrado com Deus para ver se um prestava atenção no outro. E o irmão: Senhor, tem misericórdia, Deus, me ajuda a pagar a conta de luz lá de casa. Eles vão cortar a luz, lá de casa. Era desse jeito, eu não estou brincando com vocês não. Ele com a bronca assim do tamanho do mundo, e o irmão aqui com a mesma intensidade tentando resolver a conta de luz dele. Falou: Deus, minha mulher vai ficar nervosa demais. Pode descobrir que eu não paguei a conta de novo, Deus. Que mulher fica brava quando descobre que você não pagou a conta de luz pela 2ª vez, pelo amor de Deus. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Numa era bem remota você já passou por isso. Puxa para a memória que você sabe. O que é você chegar em casa e esqueceu de... rapaz. O caminhão tá lá para cortar, você sabe. Enfim. E aí ele aumentava a voz, o cara da luz também. Os dois estavam disputando quem que Deus ia prestar atenção. Ele não aguentou. Falei assim: companheiro, fala para mim, quanto
que é a sua conta de luz. Eu gravou tanto, ele falou assim, tá aqui, ó. Tá pago, sua oração tá respondida. Agora me dá sossego para ver se Deus presta atenção em mim. Eu não estou conseguindo conversar com Deus aqui, porque Ele não sabe qual de nós dois Ele presta atenção. Então a sua oração está respondida. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Meu povo está sofrendo, não é por falta de entendimento. Meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. A gente gasta a vida tentando entender a Deus, sendo que em pouquinho prazo a gente podia o quê? Conhecê-lo. Mas o problema é que Deus só pode ser conhecido na relação. E aí a gente quer entendê-lo na devoção. Então eu desenvolvo uma tecnologia de devoção para ver se Deus se convence de que eu estou começando a entender Ele, para ver se Ele finalmente me entende. Porque se eu provar para Deus que eu entendi, eu estou entregando exatamente o que Ele gosta, cantei as músicas aqui, porque a gente começa o culto como se a única parte do culto não convertida fosse Deus. Entendeu, irmão? Aí, primeiro que a gente começa para Deus vir. Se Ele veio convertido, somos nós, que chegamos antes, e Ele que vai se converter chegando depois. Aí nós vai chamando Deus para a nossa reunião. A gente não se encontra onde Ele está, Ele é que baixa onde a gente reúne. E Ele só baixa se gostar da música. E a gente vai cantando, a gente vai rezando. E se ninguém espantar Deus na congregação, Ele baixa, porque gostou da música. Nós cantamos tudo que Ele ficou emocionado. E no final do culto Deus não aguenta. Ele está todo quebrantado, Ele está movido. Aí é só pedir que Ele pá! Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sendo que Ele queria que a gente o encontrasse onde Ele já está, com a mesa preparada, para a gente conhecê-lo a partir do que Ele já nos deu, e não tentar entendê-lo a partir daquilo que a gente ainda nem sabe se tem. Então nós estamos tentando entender Deus a partir de uma carência, e Deus querendo levar a nós conhecimento a partir de uma revelação. Amém, amados? E aí, quanto mais individual for a devoção, maior é a certeza de que a bênção é minha mesmo. Então, se no meio de uma reunião, onde Deus já gostou do que Ele ouviu, e viu o esforço de todo mundo, mas Ele deu uma olhada melhor assim para a oferta que eu fiz, aí, meu filho, sinto muito, a bênção é minha, posso até repartir com vocês, mas vocês se viram e vê se na próxima reunião vocês capricham e Deus te atende. Eu não estou exagerando, amados, e nem estou brincando, porque a gente foi levado a pensar que o esforço individual, a devoção, o sacrifício, a oferenda ia despertar a atenção dele. E foi isso que a gente não entendeu. E sabe por que a gente não entendeu? Porque a gente não sabia de um detalhe que não estava totalmente explícito em todo o conteúdo do Velho Testamento. É que Deus é Pai. E Ele só pode ser conhecido através da relação do Filho. E isso não estava claro, porque até então a gente achava que Deus era só Deus, e um Deus que é só Deus vai responder à devoção dos seus devotos, e vai privilegiar aquele que a devoção for maior. O que a gente não sabia é que nunca funcionou numa cadeia de mérito, nunca foi direito, nunca foi privilégio, sempre foi família. Por isso que o Velho Testamento é o conteúdo para o Novo Testamento, mas não produz toda a revelação, porque não estava explícito no Velho Testamento a natureza de Deus
o caráter de Deus revelado através do seu Espírito, que nos colocaria em comunhão com Ele e uns com os outros como uma família, e não como um rito. Amém, amados? Então haveria um senso de pertencimento. E aí a gente entenderia que as promessas de Deus não falam da expectativa do que eu vou receber. As promessas de Deus são a revelação do que já foi concedido, para que através das promessas nós nos tornemos co-participantes da natureza de Deus. De modo que quanto mais eu vou conhecendo a Deus, menos Ele quer responder aos meus pedidos, porque eu sou a resposta dos pedidos dele. Porque numa família onde os filhos são adultos, quanto mais eu vou me aproximando do coração do Pai, eu vou silenciando os meus pedidos, porque eu percebo que Ele está fazendo um pedido. Quem irá por mim? Quem vai em busca dos meus filhos, seus irmãos? Então tem certas coisas que nós estamos pedindo que Deus faça, sendo que Ele já fez, para que a gente tenha condição de fazer. Então, boa parte das nossas orações e pedidos, nós somos a resposta. Aí você está pedindo para Deus abençoar seus filhos, e Ele já abençoou, fazendo eles nascer na sua casa. Deus entregou os filhos dele para você. Então não perca tempo pedindo que Deus salve os seus filhos, porque agora você sabe que na verdade eles sempre foram filhos de quem? Dele. Então peça a Deus sabedoria e sensibilidade para saber como é que você vai cuidar dos filhos dele. E já que eles são filhos de Deus, a última coisa que você vai estar preocupado é com o futuro deles. Porque em vez de garantir a salvação deles, você vai garantir o ensinamento, a revelação de quem eles são filhos. Então você não vai enganar seus filhos fazendo eles pensar que eles são seus. Amém? Senão eles têm todo motivo para ficar ansioso. Amém, irmãos? Você só tem que ensiná-los que eles são filhos de quem? De Deus, né? E que você conhece bem o pai deles o suficiente para eles ficarem em paz. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém? Então a gente não traz nossos filhos para a igreja para apresentar eles para Deus, senão eles são nossos. Se eles são nossos, não tem salvação para eles, porque da carne não se aproveita. Então a gente traz os nossos filhos para a igreja, para ensiná-los que eles são filhos de Deus, e para que nesse ambiente de família eles possam cuidar dos negócios do pai dele, e não responder às nossas ansiedades. Aleluia. Porque enquanto eles são nossos filhos, por mais excelente que a gente seja, a gente mente, porque a gente é até capaz de esquecê-lo no templo, pensando que nós não precisamos cuidar dele porque algum parente crente vai cuidar. E está cheio de filho na igreja que foram trazidos pelos pais, na certeza que esse é um ambiente seguro para cuidar dos filhos deles. E agora que eles entregaram os filhos para um ambiente seguro, eles nem não precisam saber direito onde é a questão, não. Eles só vão lembrar que eles não estão com eles depois de uma idade de morte, 3 dias. Tempo suficiente para eles terem morrido, mais do que ter ficado perdido. Aí a gente se dá conta que na verdade eles não estão com parente nenhum, porque ninguém assumiu essa responsabilidade. A gente volta e descobre que um verdadeiro filho de Deus está cuidando dos negócios do pai dele. Aleluia. Só que eles podiam ter aprendido isso com quem? Com
com a gente. Amém, amados? Se desde o início eles tivessem sido recebidos como filhos de Deus, entregues a nós. Aí aquilo que a gente está pedindo que Deus faça por eles, é Deus que está pedindo que a gente faça por eles. Amém? Quase que a maioria das orações que você já fez pelos seus filhos, se você prestasse bastante atenção, é Deus fazendo essa oração a você. Quem entendeu isso aqui, amado? Só que a gente não quer amadurecer. A gente quer estar sempre transferindo a responsabilidade para o Deus, em vez de conhecer o coração do Pai. Está fazendo sentido isso para você ou não? Eu vou contar uma história aqui e você entende a partir dessa história com quem que a gente se identifica. Se eu pusesse um quadro aqui, se o pessoal colocasse aqui agora uma imagem de Jesus curando um paralítico, seja honesto. Você vai ver dois personagens aqui, Jesus curando um paralítico. Seja honesto. Quem é você na imagem? Jesus que pode curar ou paralítico que precisa ser curado? Seja honesto, responde rápido. Quem te representa na imagem? Seja honesto. Quem nos representa na imagem de Jesus curando um paralítico? Por que depois de 30 anos de crente a gente ainda é o paralítico? Por que a gente ainda se reúne em busca de cura, em vez de nos encontrarmos para saber como é que a gente cura? Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Por isso, seguindo a verdade em amor. Então o amor, ele tem que nos impulsionar a uma caminhada. Glória a Deus. Então o amor só é amor se ele imprime um movimento. Então o amor, ele não é amor estático. O amor não é o amor que requer. O amor só é amor quando ele se movimenta em direção ao outro. Porque o Espírito de Deus é movimento. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por isso que todo aquele que é nascido do Espírito é movido por esse vento. Então eu vou entender que Deus é Espírito se, ao conhecer a Deus, eu comece a me movimentar em direção a uma expressão cada vez mais plena de quem Ele é, que é a minha maturidade. Então, seguindo o caminho, a verdade em amor, nós vamos nos tornar uma pessoa plena. Então, o amor vai me levar nessa trajetória, nesse movimento em direção ao outro, de modo que na minha relação com o outro eu não seja mais a parte carente, mas eu seja a parte plena que tem algo para oferecer. Porque eu não lido com o outro a partir nem da minha necessidade, nem das minhas carências, nem das minhas cobiças. Eu lido com o outro a partir das minhas convicções, e o meu movimento não é querer trazer alguém até mim, mas é ir até ele. Glória a Deus, igreja. Por isso que Jesus é o caminho, e é a verdade, e é a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. É isso que o versículo diz? Não. Porque para ir a Deus não precisa caminho. Não há caminho para Deus, pelo simples motivo que Deus é onipresente.
Então, para ter um encontro com Deus, eu posso ter em qualquer lugar, de qualquer jeito. O encontro com Deus eu posso ter individualmente, sem ter que mexer do lugar. Então, para ter um encontro com Deus, você não precisava ter saído de casa. Porque você largou Deus lá para vir encontrar com Ele aqui. Ou então Ele não é onipresente. E para ter um encontro com Deus, você estava melhor lá, porque não tinha esse tanto de gente falando o tanto de coisa que você tem para fazer. Você ia lá e encontrava com Deus, Deus estava lá, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Você já economizava, porque Ele sabe tudo que você precisa e pode fazer tudo que você quer. Então a conversa era 30 segundos. Então o caminho não é de ir a Deus, é de vir ao Pai. É um caminho de conhecimento. E aí, para o Pai tem caminho, para Deus não. Porque o Pai não é onipresente. Se o Pai fosse onipresente, o filho mais jovem tinha encontrado com ele lá no chiqueiro. Mas para encontrar com o Pai, ele teve que fazer um movimento de cobrir uma distância para encontrar o Pai no lugar de onde o Pai nunca saiu. Aleluia. Que é em casa, na mesa. E o Pai tanto não é onipresente que teve que sair de casa para encontrar o filho mais velho. E falou: e nós não vamos terminar essa conversa aqui a não ser que você volte para dentro de casa. Se fosse Deus que tivesse buscado o filho mais velho, Ele é onipresente, não precisava do menino deslocar. Amém, irmãos? Aí o filho mais novo teve que vir ao pai. E o pai, que na cabeça do filho mais velho só era Deus, porque ele venerava a divindade isoladamente. E ele era Deus porque ele nunca teve irmão. Porque Deus falava assim para ele: seu irmão. Ele falou: não, seu filho. Você pode ter filho, mas eu não tenho irmão, porque você para mim é Deus, não é pai. Porque eu estou me relacionando com você na expectativa de que você, como Deus, me entenda e finalmente me dê o que eu mereço. Eu não quero relação contigo. Eu só quero que você responda o meu esforço e pague a minha conta. Aí Deus falou: nesse lugar você não vai me conhecer. Vamos lá para dentro, onde é que está seu irmão, para você finalmente conhecer quem? O Pai. O Pai não pode ser conhecido no culto. O Pai só pode ser conhecido na mesa. Por isso que toda a trajetória de Jesus foi para nos levar numa mesa, para nos apresentar quem? O Pai. Meu primeiro contato com Deus foi Deus. Mas depois Ele foi me levando num caminho de conhecimento, para que, tendo conhecido a Deus, eu amadurecesse para conhecer o Pai. Quando eu conheci a Deus, eu só tinha pedidos, os meus pedidos para Ele. Agora que eu estou amadurecendo, não dá nem tempo de eu apresentar um pedido para Deus, porque a hora que eu chego nele, Ele já tem um punhado de pedido para mim. E Ele fala assim para mim: larga os pedidos que você tem para mim aí, que eu já sei o que eles são, o que eu tenho que fazer, minha parte eu estou fazendo. Agora volta lá e atende os meus pedidos. Porque os seus pedidos eu conheço todos eles antes mesmo da palavra ter chegado na sua boca. Então eu te chamei aqui para orar, não é para saber o que você tem para pedir, é para você entender que nós podemos conversar. Porque pedir mesmo você não precisava, porque eu conheço tudo antes da palavra chegar na sua boca. Quando você era menino, você achava que era o seu choro. Agora que você é adulto, você sabe que é o meu coração. Quando você era menino, você achava que eu te alimentava de tanto você chorar. Mas agora você me conhece. Amém, amados? Glória a Deus. Então, a comunidade Ágape foi chamada
para um movimento. Então a vocação de vocês não é uma reunião, é ser um movimento. O Brasil precisa saber como é que vocês se movimentam. Amém? Breno, você foi chamado para ser um movimento e não um lugar estático de reunião. Amém? O Espírito de Deus se movimenta, e esse movimento é o movimento da nossa maturidade. E a gente vai seguindo essa verdade em amor, e na medida em que nós vamos fazendo esse movimento na direção da vontade de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Então a fé não é para eu chegar perto de Deus, a fé é para que eu me torne a expressão mais próxima de quem Ele é. Então, se nós nos aproximamos pela fé, nós sabemos que Ele é abençoador. Então, se nós sabemos que Ele é abençoador, a gente não precisa pedir para Ele abençoar, porque Ele já nos abençoou. Então a fé é para que, sabendo que Ele já me abençoou, eu me torne tão parecido com Ele como abençoador, de modo que quem vê um filho vai ver o Pai que o enviou. Então eu não preciso da fé para chegar perto, porque até o incrédulo e o capeta estão perto de Deus. E o sonho de consumo do capeta era não ter Deus perto. Mas infelizmente para o capeta Deus é onipresente, e o sonho dele era um dia ficar longe. E a desgraça dele é que nem no inferno ele vai ficar longe, porque o inferno só vai ser inferno porque Deus vai estar suficientemente perto para ele saber que está perto, mas ele não tem relação. Porque o castigo eterno não é estar longe de Deus, porque senão seria sossego. O castigo eterno é estar perto e saber que nunca mais você vai poder ter a chance da relação. Então o inferno será tão mais inferno quanto mais perto Deus estiver. E aqueles que negligenciaram conhecê-lo vão saber que agora Ele está perto e não vão ter poder mais conhecê-lo. Amém, irmãos? Então vamos fazer esse movimento. E aí eu quero compartilhar sobre isso brevemente. Nós temos 16 minutos, eu vou gastar 5 minutos em cada ponto aqui, tá bom? Seguinte, Tessalonicenses, falando de uma relação, e eu comecei falando o quê? Que o Velho Testamento é um livro de conteúdo, enquanto o Novo Testamento é uma coletânea de cartas. Então, o registro neotestamentário é sempre alguém dando testemunho a alguém daquilo que ele vivenciou. Então nós quase não temos livro no Novo Testamento, porque até os evangelhos são cartas. É um registro histórico, mas que tem um destinatário envolvido. É alguém querendo tornar patente para alguém o conhecimento que ele teve com Deus. Então no Velho Testamento você não tem cartas, você tem testemunhos, um monte de coisa, mas é vago. No Novo Testamento não, está tudo direcionado para nome. O Evangelho de Lucas, carta. O Evangelho de João, carta. Depois vem todas as cartas de Paulo, Tiago, João. E aí a hora que Jesus resolve ele mesmo escrever alguma coisa e vai ditar um texto, é carta. E a única coisa que a gente pode ter certeza que Jesus ditou na forma escrita, falou assim: agora isso aí é eu que estou falando, escreve. Não foi um manual de como você abrir uma igreja e fazer ela funcionar. Meu Deus, Jesus tinha simplificado nossa vida. Se lá na hora que o João viu ele lá no Apocalipse, Jesus falou assim: anota aí que eu vou te dar 10 passos para ter uma igreja bem sucedida. 5 pontos para ter uma oração respondida. Jesus lascou com nós. Pensa bem, tanto que a nossa vida pastoral, igreja, ia ficar mais fácil. Jesus deixava 5 cartas, que hora que tinha que começar o culto, quantas músicas podia cantar, que tipo de louvor que presta, quem é realmente crente, pronto.
Já falava lá qual que é a língua estranha que é espiritual mesmo, que é falada no céu. Acabou, rapaz, aí não tinha para ninguém. Mas não, ele vai lá, manda 7 cartas para falar de relacionamento dos irmãos, de como é que eles lidam com o outro, que eles perderam o primeiro amor. Não, mas disso nós não queria saber não, rapaz. Não queria saber como é que o trem funciona. Depois de ler a Bíblia inteira, lá no finzinho, Jesus, e na prática? Mas é verdade, mas pensa bem, não é verdade? Você foi lá no Apocalipse, nós todos vamos lá. Agora Jesus vai falar, ele vai mandar a letra. Ele vai mandar, aí põe um trem lá subjetivo. O livro do Apocalipse inteirinho, cheio de figura, uma trenheira. Eu sempre achei que o livro de Apocalipse é para a gente ter certeza que a gente não entendeu, para desencanar de vez. Aí você vai vendo que é trem, você não entende, você nunca sabe de jeito que hora que é a hora, quem que é a besta, se é uma pessoa, se é um animal, se é um negócio, de onde que ele vai sair, que é a confusão toda. Você não sabe que hora que a guerra começa, quem vai ser morto primeiro, se é lá em cima, se o cara vai subir ou você vai voltar. Confusão, ninguém chegou à definição. Aí você vai lá no finzinho, depois dessa confusão toda, esse balaio de gato, está escrito assim: e o Espírito e a igreja dizem: vem. E a noiva está linda, maravilhosa, adornada, e o noivo vem poderoso. Acabou. Em nome de Jesus. Amém. Então, o livro do Apocalipse, uma das funções é você ter certeza que você não entendeu. Amém? E que você está perdendo seu tempo tentando entender. Conhecer quem é o Deus que faz tudo isso, entendeu? Chegar do início ao fim, porque o Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Ele é onde a gente começou e onde a gente vai terminar. Então agora vamos viver o processo: liberdade, paz, empenho. Vamos fazer o movimento que nos leva da origem ao propósito. Esse é o movimento. Glória a Deus. Amém. Aí essa trindade de irmãos manda uma carta para nós, através dos irmãos de Tessalônica, dizendo: em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenham de Deus. Que Deus? Nosso Pai. Fala para o seu irmão assim: tenha paz, tenha graça. Aí agora você põe uma entonação forte assim: da parte de Deus. Agora pergunta para o seu irmão: que Deus? Nosso Pai. Ser doido para o seu pai ser Deus, de repente descobre que Deus é Pai. Todo mundo queria ter um pai que fosse Deus, mas infelizmente ele não vai satisfazer os desejos de todo mundo, de cada um ter o seu próprio Deus. Aí a gente descobre que Deus é Pai. E aí ele vai dizer então o quê? E do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre damos graças a Deus por vós. Então agora eu vou transliterar a carta de Paulo a Tessalônica aos irmãos da congregação Ápice de Araçatuba. Sempre que eu lembro de vocês, eu dou graça a Deus no meu coração e faço menção de vocês nas minhas orações. Vocês são na minha vida pessoal um testemunho de esperança. O que eu vejo aqui renova minha esperança, me alimenta. E os meninos que vieram aqui com a gente devem ter sentido a mesma pegada. Ou não foi? Você não está sentindo aqui assim em casa? Animado? Você não veio aqui percebendo que você não está sozinho lá em Goiânia? Tem outros caras assim meio desorientados igual você, que você não sabe se vocês estão entendendo direitinho, mas eles estão fazendo a coisa boa. É isso aí. Não é isso? Pronto.
Foi ou não foi, Mateus? É desse tipo. Então eu não estou aqui por causa de uma agenda, porque eu me senti culpado de vir pregar num evento de aniversário. Eu estou aqui porque eu sempre falei, desde a primeira vez que eu vim aqui, que eu tenho uma fé, a fé no meu coração, em relação àquilo que eu vi aqui. E aí eu estou fazendo como Paulo, tratando uma linguagem direta, sempre dou graças, lembrando sem cessar, dá. Agora eu vou compartilhar com vocês uma palavra profética, que vocês já sabem, que na verdade vocês já praticam, mas muitas vezes, muitos de vocês estão praticando isso intuitivamente. E aí eu quero nessa noite, uma vez mais, dar testemunho da parte de Deus a respeito de vocês mesmos, para que isso entre na vida de vocês como uma intencionalidade, que isso é uma definição a respeito de quem vocês são, para que vocês possam ter ainda mais autoridade naquilo que Deus foi chamado vocês a ser nessa cidade e no Brasil e no mundo. Então, quais são essas características desse amor que a gente viu ontem? Que amor? De tal maneira. Tal maneira como? Tal maneira como? Intencional, espontâneo e integral. Beleza? Então agora, fazendo menção disso, ele vai acrescentar algumas características práticas. Então, Paulo Júnior, na prática, o que significa ser a comunidade do amor espontâneo, do amor integral e do amor intencional? Amém? Então agora nós vamos ver a prática. Como é que esse movimento se caracteriza? Aí esse movimento se caracteriza através do quê? De uma fé operosa, de um amor desprendido, o sacrifício do vosso amor e o trabalho da vossa fé, e a constância, a paciência, a longanimidade da vossa esperança. Então ele está colocando agora algumas características práticas desse movimento que caracteriza, que identifica, que orienta a vida de alguém que carrega, que foi gerado, que foi formado a partir desse amor de Deus. Então, a partir do momento que nós somos feitos dessa substância intencional, espontânea e integral, então agora, como é que esse movimento acontece? Então ele acontece a partir de um amor sacrificial. Não há limite para a capacidade de vocês de renúncia. Vocês foram chamados ao sacrifício. O que isso quer dizer? Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vocês podem ser uma referência para essa cidade e para o Brasil de alguém que não conhece a raiz da amargura. Porque não pode ser desapontado. Não tem apego. Em tese seria dizer que seria impossível magoar vocês. Quem quer receber essa palavra aqui? Quem quer ser uma pessoa que não se irrita? Então, meu irmão, não são as pessoas que irritam a gente. A gente que se deixa irritar quando elas querem tomar da gente uma coisa que a gente não quer entregar. Então, em nome de Jesus, se o meu amor for sacrificial e minha oferta for espontânea, sabe que dia que alguém vai irritar você? Sabe que dia que você vai ficar amargurado com alguém? Nunca. Agora, não confunda desprendimento com leviandade.
Então não é o desapego do leviano como quem não tem responsabilidade. É o desapego do maduro que, tendo responsabilidade, entende que apesar de toda a responsabilidade, não tem o controle. Então não confunda ter responsabilidade com o propósito de Deus na nossa vida como ter o controle daquilo que Ele nos levou para fazer. Então nós temos 100% de responsabilidade, 0% de controle. Nós nos submetemos ao senhorio de Deus, Ele entende. E se alguém tiver que dar contas do provável prejuízo que nos causou, vai dar contas a quem? A Deus. Porque da nossa parte nós vamos continuar fazendo bem até para aqueles que nos perseguem. Porque esse é o nosso cara, esse é o nosso movimento. E aí vai ter gente que vai fazer de tudo para te irritar. E você sabe que a pessoa tem potencial para te irritar. Mas você mesmo não consegue entender como é que você não consegue ficar irritada com ela. Apesar dela tentar tudo para te irritar e ter poder para te irritar, porque ele é o tipo de gente que pode te irritar. E aí você não sabe por que você não fica irritado. Porque o esforço que ela está fazendo para te irritar ainda é menor do que o esforço que você está fazendo para ser coerente com ela a respeito do amor que Deus colocou no seu coração por ela. Então ela não consegue te dobrar. Porque enquanto ela está lutando contra você, aqui dentro de você, você já está lutando contra você em favor dela. Então ela não está te trazendo nenhuma luta nova, porque você já amanheceu lutando contra você mesmo para poder amá-la, porque dentro de você existe uma natureza que resiste à sua carne e não deixa você ir ficar irritado com ela, apesar dela ter todo o potencial de te irritar, saber te irritar, e você saber que ela é alguém que te irrita, mas você não dá conta. Você fala assim: gente, como é que eu não estou irritado? Eu não estou conseguindo entender nem eu mesmo. Eu estou conhecendo umas coisas de mim que eu nem sabia que eu era assim. Amém, irmão? Glória a Deus. Você está fazendo o caminho. Você saiu da infância. Você ficava irritado quando você era menino, mas agora que você é adulto, você conhece a Deus. Aleluia. Então o amor não se irrita. Aí ele fala do sacrifício do amor, porque é espontâneo, é alegre. Aí você não faz o sacrifício como quem lamenta. Ai, não é com gemido, de lamento, com murmuração, que é a coisa. E aí, irmão? Ah, pá, cansado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você anda cansado, é porque você está trabalhando em alguma coisa que não foi Deus que pôs você para trabalhar. Porque os que esperam no Senhor não se cansam. Então tem alguma coisa errada. Amém? Porque você está fazendo um movimento. E o movimento a favor da vontade de Deus: correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Por quê? Porque você não está nutrido por expectativa, você está nutrido por convicção, você não está buscando o que você não tem, você está entregando o que você já recebeu. Então o fluxo é sempre a favor. Segunda coisa, ele diz o quê? A operosidade da vossa fé. Então, do mesmo jeito que nós somos um povo desprendido, entregue, pronto para o sacrifício, a gente é um povo que trabalha. Amém? Essa congregação foi chamada para o trabalho. Não é ocupação e nem atividade. Deus não quer você ocupado, hiperativo. Deus quer você trabalhando. As pessoas ficam cansadas porque estão demasiadamente ocupadas, hiperativas, fazendo uma coisa que não é trabalho. Como é que eu vou saber? É porque trabalho não espera salário. Se espera salário, não é trabalho, é emprego. E emprego cansa, principalmente quando você recebe menos do que você merece. Aí lascou.
Alguém está entendendo o que eu estou compartilhando aqui ou não? Às vezes os jovens chegam lá para mim e falam assim: pastor, perdi o emprego. Fala, graças a Deus. Aí ele fala assim: vim aqui para o senhor orar para me arrumar emprego. Eu falo: eu não vou fazer isso com você. Você vai lá no capeta e o capeta vai arrumar um emprego para você. Porque capeta gosta do empregado, que é o ambiente que ele tem para fazer as revoltas trabalhistas dele. Porque ele é um cara, ele é isso, ele era o chefe do serviço que num determinado momento se sentiu mal recompensado. Ele levou 1/3 dos anjos numa revolta trabalhista. Então até hoje tocando uma demanda com Deus, sincera, magoada, porque Deus não pagou os dissídios, trem lá, o rolo. Deus não é pai de empregado, Deus é pai de trabalhador. Porque se tinha alguém que não precisava trabalhar, era Deus, e ele resolveu ser trabalhador. E Jesus diz: meu pai trabalha até hoje. Ó, gente, um cara onipotente trabalha. Não é porque ele é Deus, é porque ele é pai. Porque como Deus ele não vai trabalhar. E por que um Deus que é onipotente não precisava trabalhar, trabalha? Porque ele é pai e ele quer ensinar os filhos o valor do trabalho em favor de seus irmãos. Glória a Deus. Porque existe uma lei física do trabalho. Quem inventou a física foi Deus. E em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então tudo está junto. Amém? Então qual é a lei física do trabalho? Pergunta aos universitários. Ninguém sabe. Trabalho é igual a força vezes distância. Então só há trabalho onde há movimento. Porque esforço sem deslocamento, trabalho zero, esforço perdido. Então se todo o meu esforço é para trazer as coisas até onde eu estou, sabe qual é o resultado do meu trabalho? Zero. Só é trabalho aquilo que me desloca da onde eu estou em direção ao outro. Então eu podia estar usando menos esforço e mais deslocamento. Então se eu estivesse me deslocando mais, eu poderia estar me esforçando menos. Mas como eu não quero deslocar nada, eu tenho que aumentar o esforço para realizar o mesmo trabalho. E tem gente que está se esforçando para morrer, mas ele é um motor estacionário hiperativo. Ele consome combustível, ele faz fumaça, ele polui o ambiente e não sai do lugar. Ele só fica ali queimando combustível, entendeu? Uma barulheira danada, uma invocação querendo que alguém preste atenção nele. Mas ele não realiza trabalho, ele não movimenta, ele não desloca. Ele só consome. Tem um punhado de crente na igreja que vem para o culto fazer trabalho de motor estacionário. Ele fica ali, pum, aí o trem fumaça. Ele acha que é o espírito, porque o tempo encheu de fumaça. Não, é um motor velho lá, queimando óleo, entendeu? Não sai do lugar achando que aquela barulheira toda vai fazer Deus ouvir a reza dele. Pelo amor de Deus, rapaz, menos esforço, mais deslocamento. Aleluia. E o que é potência? Já que não gosta de falar de poder, a gente gosta de falar de poder na igreja. Certo? Então te falar. Poder não é quantas cilindradas um motor tem. Potência é quanto trabalho você realiza na menor relação de tempo. E se trabalho é força vezes deslocamento, então quanto mais eu desloco e mais rapidamente eu me desloco, com menos esforço, na menor quantidade de tempo, eu estou reunindo eficácia de trabalho com potência. Aí lascou, aí acabou, meu filho, aí é correr para o abraço. Amém? Então nós estamos demorando no tempo, porque não estamos querendo deslocar na distância. Isso está queimando a nossa energia num esforço, achando que isso é o quê? Poder. Sendo que não realiza trabalho.
Qual o nome dessa congregação? Sacrifício e trabalho. Toda vez que você olhar para a Ágape, sabe o que significa? Que você veio aqui para entregar alguma coisa. E você veio aqui para aprender o quê? Trabalhar. Que a última coisa que Deus quer arrumar para você é um emprego. Porque eu vou te falar como é que o empregado funciona. O empregado crente, ele chega lá no ambiente de trabalho, que não é trabalho, é emprego, ele só vai lá porque ele é empregado. Aí ele chega lá, distribui folhetim, abraça todo mundo, fala: Jesus te ama, estou orando por você. Aí o cara chora, fala: gente, que crente bom, me chamou para o culto. E ele começa a acreditar que você ama ele mesmo. Entendeu? Mas se de repente, essa madrugada, sexta-feira, nós vamos ter 2 dias para pensar, de sexta para sábado, desce um anjo do céu e anuncia para os crentes: gente, seguinte, ninguém mais precisa trabalhar para receber salário. Vocês podem ficar em casa, só ouvindo louvor, na bênção. Anjo lá na sua casa, bandido não vai entrar, você não vai ficar doente, não precisa pagar plano de saúde. A partir de segunda-feira, Marcos diz, segunda-feira, a partir de meia-noite, crente não precisa preocupar com o plano de saúde, não fica mais doente, não precisa ficar com salário, porque o que você precisar vai chegar na sua casa. Seja honesto. Quantos voltavam lá para aquela empresa? Não, seja honesto, vamos ser honestos nós aqui, papo reto, é nós aqui, nós vamos fazer uma autoanálise. Quantos voltavam? Então, nós não estamos sendo bem verdadeiros com aquele cara que ficou lá, não. Porque se não fosse pelo salário, a gente não voltava lá por aquele irmão que a gente disse que Jesus amava. Você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Fala, irmão. A gente frequenta as padarias por causa do pão ou por causa do padeiro? Agora a gente está entendendo por que as pessoas desconfiam da mensagem que a gente tem. Porque na mesma semana que a gente fala que ama todo mundo, se aparecer uma oportunidade de emprego para a gente ganhar o dobro, a gente nem volta lá para despedir. E sabe por quê? Porque foi Deus que revelou. Um dia um irmão, diretor de uma grande empresa, chegou para mim lá na congregação e falou assim: Paulo Júnior, estou mudando de cidade. Eu falei: sim? O que aconteceu? Eu falei: rapaz, Deus abriu uma porta. Eu falei: mesmo? Como é que você viu essa porta aberta? Mais que eu quero aprender como é que as portas abrem, eu quero ver as portas abertas. Aí eu falei assim para ele: como é que foi essa porta aberta? Ele falou: não, rapaz, Deus testificou, estou mudando. Eu falei assim, na tora, em 2 dias, nós conversamos semana passada, não tinha não, rapaz. Recebi uma proposta para ganhar o dobro, vou trabalhar numa grande empresa, estou saindo aqui para ir para lá. Eu falei: então deixa eu entender, se fosse para ganhar metade, era o capeta, mas para ganhar o dobro, é Deus. Então ficou fácil enganar, irmão. É só oferecer o dobro que você acha que é Deus, você vai embora e nem conversa com o Pai. Porque pela metade você não ficaria aqui porque é o capeta, e pelo dobro você está indo para lá porque é Deus. Então nós vamos ficar aqui com o capeta enquanto você vai lá para Deus.
Na boa. Na boa. Esse é o critério? Esse é o critério, amados? É salário? É emprego? Ou é trabalho? Amados, o Brasil tem crise de emprego, zero crise de trabalho. Um país que tem tudo para fazer, não falta trabalho. Falta o quê? Garantia de emprego. Os irmãos chegam para mim e falam assim: Deus me arrumar um emprego. Eu falo: rapaz, você já tem trabalho. Eu falo: como assim? Eu falei: levanta às 7 horas da manhã, põe uma roupa legal e procura alguém para você ajudar. Você vai descobrir até meio-dia que não falta o quê? Trabalho. E aí você não está trabalhando porque você está gastando o seu tempo procurando o quê? Emprego. Os caras mandam currículo, depois vai para casa ficar sentado assistindo Netflix, esperando que Deus arrume um emprego para ele. Enquanto isso ele não tem trabalho. Nem a mulher dele consegue pôr ele para trabalhar, porque a torneira está pingando lá há 3 semanas. Aquilo está enchendo o saco de todo mundo. Ninguém dá jeito aqui a torneira, mas ele não é o papel dele, não tem que trabalhar, porque ele está esperando o quê? Emprego. Já estourei o tempo de tudo, mas vou terminar. É o seguinte, que eu tenho que falar da última coisa: esperança. E esperança não é expectativa. Esperança é convicção. Então quem é movido de amor e entende que já recebemos tudo, não é o nosso emprego que vai me dar o que eu não tenho, porque quem me dá a convicção do que eu já tenho é o amor de Deus. Então eu conheço o amor de Deus e sei tudo que Deus já depositou na minha vida para garantir minha condição de trabalho. Então meu trabalho não é para conquistar o que eu não tenho, é minha oportunidade de revelar o que eu já tenho e entregar quem eu já sou. Então o trabalho vai me tornar uma pessoa cada vez mais consciente e segura de entregar o que eu fui abençoado para entregar. Por isso que é um trabalhador. Por isso que Deus é trabalhador. Porque Deus não trabalha para receber, Deus trabalha para entregar. Então lá no céu vai ter o quê? Trabalho. Amém? Aleluia. E aí, esse amor gera essa convicção, esse ânimo, essa disposição. Aí eu trabalho. E trabalho de maneira o quê? Perseverante. O meu ânimo não se esgota, porque eu não fico cansado, eu só tenho sono. Porque sono até Jesus tinha, porque dormiu. Amém? Glória a Deus. Então quem trabalha com Deus não fica cansado, tem sono. Aí você dorme e passa. Cansaço é um trem que não tira, porque cansaço é uma coisa que você está sentindo, porque você está trabalhando na coisa errada, esperando aquilo que não vai vir. Então o que cansa? A frustração. Como não tem a menor chance de eu ser frustrado, porque eu estou lá movido de amor e empenhado no trabalho, então meu ânimo não se esgota, porque Deus abençoa a gente com paz para que a gente tivesse bom ânimo. Essa é a bênção de Deus para o povo dele. Que a glória de Deus traga paz aos nossos corações, para que a gente possa trabalhar com bom ânimo. Só isso. Glória a Deus. Então, pode, com 2 cadeiras sentadas aqui, com 2.000, qual é o seu ânimo? Mesma coisa. Amém? Porque você trabalha por multiplicação, então você sabe que aqueles 2 pode virar 200.000, então está tudo certo. Se foi aqueles 2 que Deus colocou lá para receber, você entrega isso de todo o coração, com todo o seu entendimento, faz o seu trabalho e mantém a sua esperança, porque você não sabe. Deus falou que ia encher a terra de gente, deu para Abraão um filho da promessa.
E o cara que ia encher a terra com a glória de Deus, cheio de gente, quando ele morreu, tinha um filho e 2 netos, lá no meio de um deserto. Fala para mim se essa conta fecha. Mas ele nunca desanimou, porque ele sabe quem foi que fez a promessa. Então pronto, aí. Glória a Deus. Então, Eliseu, você não se cansa. Você só tem sono, aí você dorme. Você tem fome, come, passou. Agora, quem está cansado, porque está ansioso, trabalhando na coisa errada, achando que vai receber uma recompensa, porque acertou no melhor emprego, esse cara não dorme. Aí porque ele não dorme, ele não come direito, ele está ansioso, ele está sempre pensando no dia de amanhã, e por conta das preocupações que ele tem amanhã, ele nunca faz bem feito o trabalho que ele tem que fazer hoje. Então, não fazendo bem o trabalho que ele tinha que fazer hoje, porque ele está preocupado com o dia de amanhã, ele vai terminar um dia mal terminado. Aí ele nem completou o trabalho dele de hoje e já acorda para fazer o serviço dele de amanhã com o passivo do serviço que ele não terminou hoje. Aí lascou, porque agora ele já tem a bronca, o mal daquele dia, mais um resíduo de maldade de um mês, um ano trabalhando errado, recebendo recompensa, o coração meio amargurado. Acabou. Não tem remédio que faz esse cara dormir, não. Não tem comida que satisfaz a carência dele, não. Ele deita e fica igual um bife. Mas o trabalhador do Senhor, ele é movido de esperança, ele deita e logo pega no sono. Porque o pai dele faz ele repousar em segurança, ele sabe que vai alcançar o destino. Com Deus, o trabalho dele não tem erro. Então ele é o quê? Longânimo. Ele tem bom ânimo. Então o nome dessa igreja é sacrifício, trabalho e ânimo. Vai perder tempo quem tentar tirar o ânimo de vocês. Vai perder tempo quem tentar precificar o trabalho de vocês e te arrendar. Amém? E vai perder tempo quem tentar irritar vocês ou brotar uma raiz de amargura no coração de vocês. Recebe essa palavra. Abraça isso. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. É na liberdade que a gente tem como família. Amém? Glória a Deus. Queria que, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Eliseu, vem cá, meu irmão. Acho que a gente tem que, depois dessa palavra, PJ, orar por essa comunidade, na ousadia que a gente tem, na fé que a gente tem. Não porque é um homem, porque é o líder, porque a gente não crê nessa hierarquia, mas é o povo que ele representa. Então nós queremos, meu irmão, crer nessa palavra, empenhar essa palavra com você. E eu creio que essa noite, tudo que a gente está vivendo como família na casa, é um batismo mesmo nesse novo tempo da comunidade, para esse nome, que vocês assumam esse nome de ânimo, de trabalho, de esperança. Amém? Você crê nisso? Nós estamos juntos nessa. Não é apenas um conselho, é a igreja, é a família. Amém? Então, em nome de Jesus, estende a sua mão para cá, para você mesmo, que é o seu povo, é a sua família. Senhor, com toda a ousadia do Espírito, na autoridade que nós temos no Teu nome, Pai, nós empenhamos a palavra com esses irmãos, com essa família de fé, crendo nesse novo tempo que o Senhor tem para eles. Não um tempo talvez de ensinar algo novo, mas de lembrá-los, Deus, aquilo que talvez, nesse tanto tempo de caminhada, talvez eles esqueceram, Pai. E na intuição, agora o caminho, num novo olhar, com a intencionalidade, Deus, de servir o Teu nome, de assumir o nome que o Senhor tem dado para eles nesse novo tempo, para que agora, como a comunidade do amor, da unidade, eles trabalhem nessa fé, com perseverança, com ânimo, com essa esperança que vem de Ti, Jesus. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito, Pai, seja visível na vida dessa comunidade. E nós oramos reafirmando na vida do Eliseu, esse homem de Deus, esse amigo, esse irmão que o Senhor nos deu, para que o Senhor também através dele dê direção, através dele dê ânimo, e que ao olhar para Eliseu a gente vê esse ânimo. A gente quer ver um homem que não se cansa, a gente quer ver no Eliseu e na sua casa um homem de fé, um homem de honra,
e que as pessoas, Deus, que forem tocadas pelo Eliseu, sintam a tua presença, e o lugar onde o Eliseu e a Ju e essa casa, os seus filhos passarem, a tua mão, Jesus, que seja a tua mão, que seja os teus pés, que seja o teu sorriso, que seja o teu choro, Jesus, como o Senhor chorou nessa terra, ao olhar para o seu irmão e não chorou a dor de si mesmo, que essa casa chore a dor do outro, que essa casa, Deus, encontre com o choro do outro, com compaixão e com esperança, sempre em trabalho, sempre em fé, sempre em alegria, Deus, porque cremos que alegria não é circunstância, alegria é ter paz em meio ao caos, alegria é uma pessoa, alegria é Jesus, e alegria é a convicção de quem está, Pai. Em nome de Jesus, nós não abençoamos essa igreja porque essa igreja é abençoada, mas nós reafirmamos a aliança que o Senhor tem com essa casa, nós reafirmamos a aliança que o Senhor tem com essa comunidade, e a nossa oração aqui em Araçatuba, Deus, em Birigui, em toda essa região, o Senhor dê a nossos irmãos muito trabalho, para que eles não se cansem, para que eles vejam o Senhor na caminhada, para que eles vejam o Senhor nesse fluir, entendendo que é o Senhor que está operando através deles, Pai. Em nome de Jesus, a igreja é tua, Pai, o povo é teu, e a fé é nossa, porque o Pai é nosso. Nós oramos isso em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eliseu, coloca a mão no ventre aqui da Ju, em nome de Jesus. Deus fez essa casa a partir da história de vocês, pais de muitos filhos. Vocês não vão ser capazes de contar os filhos que Deus está trazendo para a casa de vocês, porque não é segundo a sua carne, é segundo o espírito de adoção que Deus colocou no seu coração. E se tem uma coisa que pode ser atrelada a trabalho, sem medo de ferir o espírito, é trabalho de parto. Porque só é trabalho aquilo que gera outra vida, e não aquilo que nos ocupa. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Deus fez da Ju uma mulher que não come o pão da preguiça. Tem muito homem e mulher achando que está cansado e não está não, está com preguiça. Recebe, Senhor, irmão. Fala: Deus, eu quero confessar que se eu estou cansado é porque eu estava na coisa errada, ou então eu estou achando que é cansaço e é preguiça. Amém? Deus te fez uma mulher numa disposição, minha irmã. Quer testemunhar isso? Amém? Você dá desse chá para essas mulheres tudo beber aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia.